Hoje nós vamos estudar a aula de número 6, cujo tema é O juízo é liberado, punição e proteção. Nesta aula nós vamos estudar o Apocalipse 6, de 1 a 17, o Apocalipse 7, de 1 a 17 e o Apocalipse 8, 1. Queridas irmãs, antes de entrarmos na lição 6, nós vamos fazer uma rápida revisão da lição anterior para podermos entrar bem certinho nessa lição. Então, Jesus veio para salvar os seus. Ele morreu na cruz pelos pecados do mundo. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus. E ele encontrou lá e se apresentou ao Pai, que está no trono, com um livro na mão que tem 7 selos. Até aquele momento, ninguém podia abrir o livro e quebrar os 7 selos. Mas Jesus teve esse direito, porque ele foi um homem, ele morreu como cordeiro. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, como um cordeiro que foi morto. E ele também é o rei, descendente de Davi, e ele é da tribo de Judá. Vimos também que Deus não é só redenção, porque saíam do trono relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam 7 tochas acesas. Então nós vemos que o trono de Deus, ele não é só salvação nem redenção, ele é também aterrador. Deus, ele é juízo, ele tem um julgamento terrível aos ímpios. Também aprendemos que neste período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, ocorrem todos esses eventos como nós estamos vendo no nosso século. Ocorrem fomes, guerras, calamidades, doenças, que estão todos fazendo parte do juízo de Deus, onde os ímpios são punidos, mas a igreja desfruta de proteção divina. Então nós temos que nos alegrar, não com a punição dos ímpios, porque a eles nós temos que levar também a palavra, mas nós temos que nos alegrar com a proteção que temos divinamente de presente. Então vimos 2 coisas importantes na aula anterior, que Deus, ele pune os que perseguem seu povo, os ímpios, a maldade humana, mas ele preserva e purifica a igreja. Vimos também que o Cordeiro de Deus foi o único que conquistou o direito de abrir os selos, de quebrar os selos. Vamos dar início então à lição de número 6, a aula de hoje, estudando Apocalipse 6. Então, é o primeiro item da nossa revista. Os juízos de Deus saem por todo o mundo. Apocalipse 6:1. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então Cristo, ele é rei, guerreiro, operando no mundo pela verdade e justiça. Ele tinha um arco, foi dada a coroa, saiu vencendo para vencer. O cavalo branco, esse cavaleiro, ele significa Cristo aqui na terra, ainda nesses tempos, e o nome dele, nós pregamos o Evangelho. Então nós estamos pregando o Evangelho em todas as nações. Cristo em nós faz isso para que pregamos às nações o seu Evangelho, o Evangelho do arrependimento. Em Apocalipse 6, 3 e 4, nós vamos ver o segundo selo aberto, o cavalo vermelho.
Então fala no versículo 4: E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz, fazer com que os homens matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui significando a guerra. Em Apocalipse 6, versículos 5 e 6, nós vamos ver o terceiro selo aberto, onde sai de dentro do rolo do livro o cavalo preto. Eu vou ler o versículo de número 6. Versículo de número 6b. 6. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então ele veio com uma balança na mão. Isso significando que os alimentos vão estar muito caros, porque para comprar uma medida de trigo, precisava 1 denário, o serviço de um dia. Para comprar 3 medidas de cevada, que era muito mais barato ainda, precisava 1 denário também, que era o serviço de um dia. Então, isso significa que os alimentos estavam tão caros, e esta era a visão de João, o que realmente vai acontecer, né? Os alimentos muito caros, onde as pessoas têm que comprar muito pouquinho. E isto vai haver fome, porque para os ricos vai poder comprar o azeite e o vinho, mas a maioria do povo é para não danificar azeite e vinho, porque com o dinheiro que vamos ter, não vai dar para comprar azeite e vinho, só vai dar para comprar trigo e cevada, mas muito pouco. Então o cavalo preto, ele vem significando a fome no mundo. No versículo de Apocalipse 6, versículo 7 e 8, vamos ver o 4º selo, que é o cavalo amarelo. Então eu vou ler o versículo 8. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. Ele foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Esse cavalo, ele é um cavaleiro que veio segurando uma espada, mas vejo que é uma espada diferente, é uma espada para a guerra, uma espada para a morte, uma espada mais forte. E esse ele era amarelo, diz nos estudos também que era um amarelo meio esverdeado, significando mofo, um estrago total. Então ele vem, ele se chama Morte, e o inferno seguia. E ele teve ordem de matar a espada pela fome, mortandade, as doenças, e através também de animais selvagens, que são as feras. Ele veio com ordem de matar 1/4 da terra. Então aqui nesse cavalo amarelo, quando foi aberto o 4º selo, João viu que aqui estava a junção dos castigos anteriores, do cavalo preto e do cavalo vermelho. Então, a junção de todos os castigos. E aqui também nós vemos que lá em Ezequiel 14, de 12 a 23, já apareceu como profecia os 4 juízos, que era espada, fome, bestas, feras e pestes, que é o que esse cavalo representa. E por que 1/4 da terra? Porque o restante da terra, Deus está salvando, Deus está selando com o seu selo. Então aqui é o cavalo amarelo que João viu. Muito bem. E o que será que esses sofrimentos significam? Por que tanto sofrimento? Muitas pessoas até perguntam, mas se Deus existe, se Deus é bom, como vocês falam, por que tanto sofrimento na Terra? Porque esses sofrimentos, eles estão acontecendo, só para a gente se lembrar,
nesse período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, onde ele virá para julgar. Então, aqui na nossa lição é para nós aprendermos realmente o que falarmos, porque muitas vezes ficamos sem resposta pronta para as pessoas que perguntam essas coisas, né? Então, é muito importante nós sabermos que esses sofrimentos, eles chamam ao arrependimento antes do juízo final. Eles chamam ao arrependimento quem? Eles chamam aos crentes que ainda não se arrependeram de muitas coisas e aos que também ainda não creem. E é por isso que nós temos que pregar a palavra, para que aqueles que não creem sejam chamados ao arrependimento. João Batista, antes do batismo de Jesus Cristo, ele já pregava esse arrependimento. Cristo também pregou o arrependimento. Então Deus, com esses castigos, ele está nos dando mais tempo para o arrependimento e para pregarmos o Evangelho para o arrependimento a todos quanto necessitam, inclusive os nossos familiares, vizinhos e amigos. Então, a nossa missão nesse mundo é muito forte, muito firme, muito importante. E Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Irmãs, aqui no quinto selo, nós vamos estudar o item 2 da nossa lição, onde diz assim: a igreja durante os juízos de Deus. Então, aqui no quinto selo, vai do versículo 9 ao 11. E aqui o 9 do quinto selo fala assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham morrido por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E eles clamaram em voz, o 10, eles clamaram por vós, com voz forte, dizendo: até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui eles clamam por justiça, porque como eles morreram por causa da palavra e do testemunho, eles pedem justiça para aqueles que mataram. Inclusive hoje em dia, quanta gente não está fazendo sofrimento nos crentes, estão matando, né? Então hoje em dia, esses que estão lá debaixo do altar, as almas que já foram, eles estão clamando por justiça. E aí, Deus ouviu o que eles falaram. Mas Deus também falou uma coisa maravilhosa no versículo 11. Vou ler. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca. Eles foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam a ser mortos, como eles tinham sido. Então aqui nós vamos ver que Deus promete aos que estão lá debaixo do altar, a todos que já foram, a salvação eterna. E ainda dá um consolo para eles, dizendo que nós todos que ainda sofremos aqui na terra, não se perderão, serão todos salvos. Agora, irmãos, do versículo 12 a 17 de Apocalipse 6, vai abrir o sexto selo. Na nossa lição está o item B: os juízos são universais e a igreja é preservada. Então, aqui é exatamente quando acontecer a segunda vinda de Cristo, onde ele vai abrir o sexto selo, vai haver grande terremoto. O sol vai ficar negro, a lua vai ficar vermelha, o céu vai se enrolar como pergaminho, as estrelas vão cair na terra, aí vão se mover em montes e ilhas. Então vejam bem, aqui vai ser o dia do juízo divino, o dia do juízo final, onde tudo isso daí vai ser aquilo que nós chamamos de o fim do mundo. Tudo isso acontecendo vai ser realmente o fim do mundo. E vai existir aí
um item que fala no versículo 16, e disseram aos montes e rochedo, os reis disseram, né? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres que não se quedaram ao sangue de Jesus, eles disseram assim aos montes e rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então eles estavam com muito medo, tanto de Deus que está sentado no trono, quanto do Cordeiro que estava irado, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então todos estavam com medo desse juízo, porque é muito grande esse final de mundo, muito triste, muito terrível. Queridas irmãs, encerramos aqui a Apocalipse 6, a parte 1 da nossa lição. Vamos agora para a parte 2.